Olá, meus amigos, tudo em paz? Como vão? Vim aqui para poder tentar sanar um pouco as dúvidas que muitos estão tendo referente ao prazo de filiação e como é que vão ficar as eleições agora nesse ano 2020 diante da pandemia. Primeiro é importante a gente frisar que no artigo 9º da Lei 9504, que é a lei das eleições, né, prevê o prazo mínimo de 6 meses de filiação anterior ao pleito eleitoral. Nesse ano 2020, a gente tem a data de 4 de outubro para ocorrer as eleições, como está prevista até o momento. Então, portanto, o prazo final para filiação de pré-candidato a candidato foi até o dia 4 do 4. Então, o que acontece? Quanto às dúvidas que surgiram referente ao sistema Filia Web, o sistema Filia ele permite que você coloque uma data de filiação no momento em que você acrescenta a informação do filiado. Entretanto, você, quando acrescenta a informação ao Filia Web, ele sabe em que data você acrescentou a informação, mesmo que você coloque a data de filiação como ou a outra data anterior. E o que acontece? Todas as informações acrescentadas no Filia, elas serão geridas, elas serão processadas agora a partir do dia 15 de abril. Então, como é que funcionava antigamente? A gente precisava filiar, fazia uma lista interna de filiados no partido e depois fazia a submissão, fazia submeter ao órgão eleitoral. Agora o sistema não tem mais essa tecla de submeter. Saiu uma normativa informando que o botão submeter do Filia foi inabilitado. No entanto, independente de o usuário ter ou não submetido a lista anteriormente, o processamento abrangerá todos os dados. Então, o que é que isso quer dizer? Todos os dados colocados no Filia Web vão ser processados agora no mês de abril. E aí tem um comunicado, o comunicado traz aqui que o prazo para a filiação está deferida pelo partido para concorrer às eleições de 2020, segundo o artigo 9º da Lei 9504, é o dia 4 do 4 de 2020. O dia 15 do 4 é o último dia para atualização de dados na relação interna para processamento de abril. Ou seja, para o processamento de abril do sistema Filia Web e de todos os filiados, a data final de atualização dos dados, ou seja, filiar mais gente, é dia 15 do 4. Mas aí você se pergunta, Joaquim, mas por que eu posso continuar filiando gente ainda que tenha passado o prazo mínimo de 6 meses? Por quê? A gente precisa de filiados para as convenções partidárias e para vários atos internos do partido que não apenas se candidatar ao pleito eleitoral. Mas eu friso, as eleições sendo mantidas na data que está prevista, o prazo para filiação foi o dia 4 do 4. Não tem mais jeito. Só abre uma nova janela de filiação para os que continuarmos filiando caso a lei seja alterada via PEC, via proposta de emenda à Constituição. E ainda assim tem várias dúvidas. Aí vem a segunda parte do problema. Alguns estão se perguntando e se dizendo, é possível que as eleições sejam adiadas, é possível, tem propostas no governo sendo sinalizadas de que tendem a tentar adiar as eleições, só que aí tem um problema maior, que eu vou explicar a vocês. O que acontece? No último dia 3 de abril, a ministra Rosa Weber, que do Supremo Tribunal Federal, ela negou um pedido do Partido Progressista para adiar por 30 dias o prazo final da filiação dos candidatos. Frisando que isso não poderia ser feito e que só poderia alterar esse prazo mínimo de 6 meses de filiação por emenda à Constituição.
Porém, o futuro presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, que vai ser ministro do TSE no momento em que as eleições estiverem ocorrendo, ele disse que o prazo final para tomar uma decisão se haveria um adiamento ou não das eleições deste ano 2020 é o mês de junho. Ou seja, eles estão esperando o mês de junho chegar para poder, quem sabe, tentar alguma forma legal de remarcar a eleição para possivelmente dezembro. Vamos entender aqui uma coisa. Em uma condição normal, não seria constitucionalmente possível alterar a regra da eleição nesse momento. Por quê? O artigo 16 da Constituição Federal ela traz o princípio da anualidade, que isso significa toda alteração legislativa só iria funcionar e caber para depois de um ano. Ou seja, uma alteração, ainda que constitucional, nesse ano, não valeria para as eleições desse ano, apenas para 2022 em diante. Aí que está o problema para aquelas pessoas que estão esperançosas com uma possível alteração do dia da eleição. E aí tem um detalhe. Para superar esse obstáculo constitucional, o Congresso teria que aprovar uma emenda constitucional alterando a vedação anual da eleição, ou seja, anual da lei, para daí fazer uma outra alteração da Constituição, por emenda constitucional, alterando a data da eleição. Compreenderam? Precisaria de uma alteração legislativa para que não tivesse mais a obrigatoriedade de a lei mudar e só poder depois de um ano surtir efeito, e teria que haver uma outra alteração para que as eleições fossem mudadas para uma nova data. Apenas assim seria possível a gente ter uma nova janela de filiação para pré-candidatos a candidato. Então é importante que a gente não crie expectativas na alteração da eleição e da janela de filiação. Quem foi filiado até o dia 4 de abril está filiado, está dentro das características básicas de se candidatar a pré-candidato nas convenções partidárias. Fora isso, não há nesse momento possibilidade, porque não há os 6 meses mínimos, para se tornar pré-candidato a candidato. Então, eu quero que meus amigos fiquem cientes disso, para que a gente não crie expectativas erradas numa possível mudança da lei. Até o momento, está mantido o dia 4 como último dia de filiação, está o 4 de abril de 2020, está mantido o dia 4 de outubro como dia da eleição. Então, temos que trabalhar com o que nós temos e não com expectativas futuras. Caso haja uma alteração do dia da eleição para dezembro, aí nós trabalharemos com uma nova data de janela. Por isso, também é interessante continuar filiando. Mas válido novamente frisar, o processamento de filiações desse mês de abril ocorrerá no dia 16. Portanto, o dia 15, agora amanhã, será o último dia para atualizar a base de dados interna dos filiados dos partidos, sem a necessidade de clicar no botão submeter, pois esse processamento será automático pelos tribunais eleitorais a partir do dia 16. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês têm meu contato. Fiquem com Deus e que essa pandemia passe logo para que a gente possa exercer nossos direitos como cidadãos nos dias das eleições da melhor forma possível. Um grande abraço. Fiquem com Deus.